Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Heresias, falsas doutrinas sendo pregadas, contrastando abertamente com a verdade da palavra de Deus. Em muitas igrejas, a mensagem que está sendo pregada pode trazer uma imensa aceitação por parte daqueles que estão ouvindo, porque aquilo que está sendo pregado é pregado para agradar aos ouvidos daqueles que ali estão presentes. Tempo em que a vida, o comportamento, as atitudes de quem se diz cristão fica realmente distante do modelo bíblico que Jesus Cristo nos ensinou. Muitas pessoas se declaram crentes, evangélicas, cristãs, está até na moda, mas poucas efetiva e verdadeiramente assim são. Surge então um novo comportamento no meio das igrejas evangélicas, e esse novo comportamento está sendo estudado e recebeu uma designação muito interessante, mas completamente compatível com tudo isso, que é o cristianismo cultural. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite. O tema da minha mensagem é o perigo do cristianismo cultural. O cristianismo cultural, queridos, o que é? O que é essa religião do cristianismo cultural? Que está presente dentro das igrejas. Está presente dentro das igrejas. O cristianismo cultural é uma religião que superficialmente se identifica como cristianismo, como uma religião evangélica, mas que não adere nunca à verdadeira fé. Adere parcialmente naquilo que foi interessante, de acordo com os desejos, o apetite, o interesse de cada um. Cada um vai decidir o que praticar ou o que não praticar, o que obedecer ou o que não obedecer, que parte da Bíblia crê ou que parte da Bíblia a gente arranca porque ela está ultrapassada. É o termo que é usado hoje para definir um cristianismo sem compromisso, uma fé que não é vivida de forma plena e verdadeira. É tão somente uma cultura de alguém que se diz cristão. Às vezes que nasceu num lar evangélico, e esse é um grande perigo, porque quem nasce num lar evangélico acha que já está salvo, e na verdade não está. É um cristianismo praticado por muitas pessoas que até aceitam Jesus, mas nunca vivenciaram uma transformação definitiva na vida. Quantas pessoas vocês veem entrar por estas portas, aceitam Jesus, frequentam a igreja durante um tempo e de repente, não mais que de repente, como diz o poeta, desaparecem, desvanecem. E a fé vai literalmente desaparecendo, e quando você percebe, aquela pessoa está longe de Deus. Não basta a gente dizer que é crente, não basta a gente dizer que é evangélico, não basta a gente dizer que é cristão. O cristianismo cultural, ele é moderno, sim, ele é moderno, porque ele aceita o politicamente correto pregado pela sociedade. E aí nós vamos encontrar igrejas se dizendo evangélicas, pregando aquilo que a Bíblia diz que é pecado, dizendo que você e eu temos que aceitar aquilo que a Bíblia diz que é pecado, mas que na verdade não é, porque a Bíblia é muito exagerada. A Bíblia, ela é muito radical, a Bíblia é muito de limites, e na verdade, como nós já estamos vendo nesse cristianismo cultural, até pessoas que se acham expoentes dizendo que colocar a Bíblia no centro da nossa vida é idolatria, porque a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens. E aqueles que veem nesse discurso o atendimento que vai legalizar as suas práticas, é claro que aplaudem, porque é exatamente assim que eu penso.
E aí nós estamos vendo um movimento dentro de igrejas que a Bíblia tem que ser reformada, tem que ser retirado da Bíblia aquilo que já ficou ultrapassado, mas é muito interessante que a própria Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há sombra de variação. E aí surgem os modernos cristãos culturais. Mas não pensem vocês que porque eu estou dizendo moderno, eles são jovens. São cristãos culturais de todas as faixas etárias. O cristianismo cultural está presente em igrejas mais contemporâneas, mas em igrejas mais tradicionais. Em igrejas reformadas e em igrejas pentecostais. O cristianismo cultural está presente em todas as igrejas, em todas as dominações, em todos os recantos do mundo. Porque mais um ardil do adversário para convencer pessoas de que estão indo para o céu quando elas estão indo para o inferno. É aquela tranquilidade daqueles que preferem ignorar a verdade da palavra de Deus. É uma teoria vivida longe da prática. O discurso é lindo. O discurso vai falar do amor de Deus, vai falar de que Deus é abençoador, mas nunca vai falar de transformação de vida, dos sacrifícios que muitas vezes nós vamos ter que realizar, mas não sacrifícios em altares, mas sacrifícios de dizer não à minha própria vontade, é como Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo, ou seja, de encontro àquilo que o meu desejo chama e me posicionar diante da presença de... Isso não é pregado. Mas Deus é amor, Deus é tolerante, Deus aceita todas as formas de amor, que isso não é evangélico, isso é a música do Lulu Santos. Tá? Toda forma de amor vale a pena, não é evangelho, é música do Lulu Santos que está sendo pregada nos púlpitos. Aliás, até músicas profanas estão sendo cantadas nos púlpitos daqueles que praticam o cristianismo cultural. O cristianismo cultural se identifica, como os crentes culturais também, com alguns aspectos do evangelho. Aspectos morais, aspectos éticos. É tão bom praticar boas obras. Não, eu sou crente porque eu pratico boas obras, porque eu dou esmola nos sinais de trânsito, que eu às vezes ajudo uma pessoa com cesta básica, eu pratico caridade. Boas obras, queridos, elas não salvam, a Bíblia já declara isso. E é muito interessante, eu estava assistindo um vídeo que um pastor me encaminhou, e uma pessoa que é um expoente de uma outra religião, que eu não vou mencionar, me desculpem, porque o nosso culto está sendo transmitido, e essa pessoa declarou assim, sabe qual é a grande armadilha espiritual hoje? Que ilude e engana as pessoas que elas estão indo para o céu, se chama caridade. E presta atenção, essa pessoa é praticante dessa religião. Ela não é um cristão cultural. As pessoas acham que estão indo para o céu porque estão fazendo boas obras, porque estão cuidando de animais, porque estão dando esmolas, porque estão ajudando velhinhas a atravessar a rua. Queridos, isso é prática que nós, como crentes, vamos realmente fazer. Mas, por si só, ninguém vai chegar no céu porque é bonzinho, porque a bondade humana não tem significado diante de Deus. O próprio Jesus, enquanto me disse, bom, vocês me chamam bom? Bom é meu Pai que está no céu. Se Ele mesmo recusou o título de uma bondade humana, sendo Ele perfeito, quem somos nós para achar que é bondade? O crente é louco. O crente às vezes diz, mas aquela pessoa não é crente, mas ela vai para o céu. Porque aquela pessoa é tão boa, sempre fez coisas tão boazinha, não vai, a bondade não nos salva. O que nos salva é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só o sangue de Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados, só recebendo Jesus Cristo como nosso Salvador, nós chegaremos aos céus. Porque Ele declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outra possibilidade de aceitação, não há outra possibilidade de conversão. Mas o cristão ou o crente cultural, ele rejeita tudo aquilo que o confronta, tudo aquilo que vai exigir dele mudança. Aí ele começa a olhar a Bíblia e diz assim, não, isso aqui eu concordo. Não, isso aqui é exagero, isso aqui eu vou ignorar. Não, isso aqui talvez eu possa fazer, isso aqui eu não preciso fazer. A Bíblia fala sobre a videira que é Jesus Cristo e nós somos os ramos.
Mas a Bíblia fala também sobre os ramos que não estão verdadeiramente enxertados na Bíblia. Presta atenção, a Bíblia diz que eu sou ramo, você também é ramo. Um cristão cultural pode até ser ramo também, só que não está enxertado na videira. Está flutuando ou girando em torno da videira. Quero ler com você João 15, de 1 a 8, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, quer dizer, não basta ser ramo, tem que estar nele. Não basta ser ramo, tem que fazer a vontade dele. Não dá fruto. Ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, ou seja, se não estiver ligado na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Vocês entenderam que Jesus fala aqui? Olha assim, queridos, o ramo que não permanecer nele, ramo, ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se o ramo não permanecer nele, será cortado e lançado fora. E ainda diz assim, lançado no fogo e queimado. Tem muito crente indo para o inferno. Tem muito crente caminhando a passos largos, falando de Jesus, cantando louvores. Ele vem saltando pelos montes. Tem muito crente que está saltando em caminho do inferno. Essa é que é a realidade. E resiste em manter o coração travado para não fazer a vontade de Deus, porque eu sigo o meu intelecto. O cristão cultural, ele adora filosofia, ele quer filosofar sobre o evangelho, ele quer falar sobre os pais da igreja, ele quer falar sobre os grandes filósofos, os grandes autores, sobre teoria apologética. Eles querem ser culturais, eles querem ser racionais, eles querem ser inteligentes, que aos olhos de Deus não serve para absolutamente nada, porque estão se esvaziando daquilo que verdadeiramente precisa ser cheio. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu e você não precisamos ser cheios de intelectualidade. Tem muita gente analfabeta que está chegando no céu. Tem muito doutor em teologia que está indo para o inferno. Queridos, eu não sou contra não, por favor. Eu fiz mestrado, fiz doutorado. Quanto mais você estudar, melhor. Não é isso que eu estou mencionando, não. Mas cuidado da forma em que você está encaminhando a sua fé. Cuidado para essa chamada desse cristianismo cultural, que é uma grande armadilha do adversário para esfriar essa chama que deveria estar queimando dentro de mim, dentro de você. Cristianismo cultural é fé rasa e superficial. É uma adesão superficial ao cristianismo, sem compromisso, sem aderir verdadeiramente aos ensinamentos do evangelho. São pessoas que aderiram ao cristianismo, ao evangelho, exatamente isso. É muito ético. O cristão não rouba. Bom, o crente não deveria roubar, mas alguns até roubam. O crente não deveria mentir, mas tem alguns que até mentem. O crente não deveria praticar o mal, alguns praticam, não deveria adulterar, infelizmente alguns adulteram. E aí você vai me dizer que essas pessoas são verdadeiros crentes? São tão somente cristãos culturais, que se denominaram, querido, eu faço parte de um grupo. Não é porque você faz parte de uma igreja que você vai chegar no céu. Não adianta chegar no céu, aqui é minha carteirinha do Fronteira, posso entrar? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Olha aqui minha carteirinha da Assembleia de Deus. Olha aqui minha carteirinha batista, minha carteirinha metodista, presbiteriana e tantas outras denominações. Isso não salva, queridos. Por isso que eu falo, nós somos corpo de Cristo aqui na terra. Nós só seremos verdadeiramente igreja, noiva de Jesus Cristo, quando nós arrebatados formos ou morrermos, primeiro que acontecer no Senhor e chegarmos na eternidade. Aí sim, nós estaremos com Ele para sempre. Cristianismo cultural diz assim, você é igreja, você não precisa de igreja, você não é igreja, ninguém é igreja.
A Bíblia diz que eu e você somos corpo de Cristo. E por isso que nós precisamos estar juntos. A Bíblia diz assim, não deixem de se reunir como igreja, como já é prática de muitos. Qual é a grande mensagem? Aqui no Brasil, a segunda maior denominação evangélica são os desigrejados. Todo mundo conhece alguém que, eu não preciso de igreja. Eu sou igreja, eu na minha casa sou igreja, a minha casa é uma igreja. Queridos, não há como. Eu e você precisamos estar na casa do Senhor, porque se Jesus Cristo fundou a igreja, é para que juntos nós caminhemos para os céus. Eu e você, nós nos ajudamos, eu e você vamos a passos largos se nos apoiarmos, nos incentivarmos para os céus. Por isso que nós precisamos estar na igreja. As redes sociais hoje são as maiores divulgadoras do cristianismo cultural. É tanto absurdo, é tanta ignorância, mas também é tanto ardil para distorcer a palavra de Deus. Aí você vê pastores abençoando o carnaval, desfilando no carnaval. E eu pergunto, como? Como? Aberrações tamanhas, sabe, de pessoas que acham que cultuar ao Senhor é girar, rodar, é ficar, enfim, de um lado para outro. E aí você vai dizer que isso é um verdadeiro cristianismo? Presta atenção, queridos. A minha Bíblia diz assim, faça isso tudo com ordem e decência. Tudo que é para Deus tem que ser feito com ordem e decência. Se faltou ordem, se faltou decência, não é para Deus. Estamos vivendo tempos de loucura, tempos de adivinhações. Tudo isso as pessoas aplaudem porque é cultural. É um cristianismo tão somente da boca para fora. É uma fé rasa, uma fé superficial. Culpado disso tudo é olha só, quem cunhou o termo cristianismo cultural foi um ateu. Foi um cientista social americano chamado Richard Dawkins. E ele disse assim, eu sou ateu, mas eu sou um cristão cultural. Porque eu acho muito legal a prática ética e moral daqueles que se dizem cristãos. Então, eu também sou um cara ético e moral, eu sou também um cristão que não crê em Jesus Cristo. Mas a verdade, querido, é que você fala, mas como? Está cheio de crentes que não creem em Jesus Cristo. Está cheio de crentes que dizem assim, eu sei que Ele é o Filho de Deus, mas eu não creio naquilo que Ele mandou eu fazer. Eu não creio naquilo que Ele determinou que eu preciso mudar. Eu não creio naquilo que Ele determinou que eu haja conforme um cristão. A gente só crê naquela parte em que nós somos salvos. A nossa atitude não vai salvar ninguém, presta atenção, por si só não. Mas também, receber Jesus Cristo e não andar pelo caminho, queridos, também não vai chegar no céu, não. Ele disse, Ele é a porta, a gente começa por Ele, a gente entra por Ele. E Ele é a razão única e maior de nós chegarmos na eternidade. Mas aqueles, queridos, que se chamam Senhor, 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 mas não praticam a sua palavra, não chegarão na eternidade. Mateus 7, 21 a 23, diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Querido, quem é que vai chamar Jesus de Senhor? Só quem crê nele. Senhor, Senhor, nós te adoramos. Senhor, Senhor, nós te servimos. Senhor, Senhor, tu és bom. Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. E aí a Bíblia está dizendo assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Só aqueles que praticam a palavra de Deus, só aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus, que praticam a vontade de Deus, chegarão aos céus. É Jesus dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Devem ser pentecostais profetizando. Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Aí é de qualquer igreja, porque se é crente vai ter autoridade para expulsar demônio. Autoridade para expulsar demônio. Senhor, eu expulsei tantos demônios naqueles cultos de libertação. Meu Deus, eu expulsava tanto demônio, era gente caindo para tudo que é lado, se retorcendo. E eu expulsava, saía tudo. Aí ele continua dizendo, não realizamos muitos milagres
E aí Jesus diz assim, então eu lhes direi a todos esses que profetizaram, que expulsaram demônios, que realizaram milagres, eu vou dizer, nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês que profetizaram, que expulsaram demônios, que realizaram milagres em meu nome. Mas eu não conheço vocês, ainda continua dizendo assim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. No nome de Jesus faziam tanta coisa. E Jesus disse assim, mas vocês praticavam o mal. Por quê? Porque vocês se recusaram a viver de forma pia e santa, conforme a minha palavra e os meus ensinamentos orientaram vocês a viver. Cristianismo cultural, queridos, é uma deturpação da verdade. Todos vocês sabem que nós somos chamados de cristãos a partir de Antioquia. Em Antioquia foi que os discípulos foram pela primeira vez, ou os seguidores do caminho, foram chamados de cristãos. E era um xingamento, tá? Para quem pensa que era um elogio, era uma ofensa. Uma ofensa. Só que os discípulos eram tão fiéis a Jesus, eles eram chamados de pequenos Jesus. Porque Jesus não tem plural, tá? Então, pequenos Jesuses não existe isso, é porque é pequenos Jesus. Porque eles eram tão similares a Jesus Cristo, nas suas atitudes, na forma de falar, na forma de agir, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que eles eram chamados de pequeno Jesus. Será que eu e você poderíamos ser chamados disso? Será que as pessoas olham para você e falam assim, eu vejo Jesus Cristo em você? É mais, hoje em dia, as pessoas olham e estão vendo outra coisa nas pessoas, nos crentes. É tão vergonhoso, é tão humilhante. E nós estamos sendo arrastados por esta correnteza. E aí em Antioquia, queridos, eles foram chamados de cristãos. Era uma ofensa cristão, porque eles eram perseguidos. Mas eles sabiam que iam ser perseguidos. Assim como esses nossos queridos irmãos da Síria, estavam ali sendo humilhados, rastejando, sabendo que iam ser mortos. Mas não renunciaram à sua fé em Jesus Cristo. Aquilo ali não era cultural não, queridos. Aquilo ali era conversão genuína. Vida plena no Espírito Santo de Deus. Porque só quem é convertido verdadeiramente vai até o fim. Eu não me iludo que muitas pessoas falam, não, para. O que eu tenho que fazer? Renega Jesus, renego, é claro que eu renego Jesus. Aí depois ainda diz assim, eu ia renegar na hora, pastor, mas depois eu ia me reconciliava com, foi só para escapar. Eu renegava na hora e depois me reconciliava com Deus. Do que nós estamos brincando? Com a nossa vida espiritual. No camp, nós tivemos uma atividade aqui em que as pessoas construíram cidades como da época de Jesus. Construíram Jerusalém, Jericó, Mispá. Não ficou nada parecido não, mas ficou bonito, né? Não ficou nada igual, mas ficou bonito. E é divertido a gente brincar. Não brinca com a sua vida espiritual. Não brinca. Satanás é o pai da mentira. Sabe o que ele quer com você? Ele quer matar, roubar a sua paz, a sua alegria e destruir a sua vida, a ponto de você olhar e falar assim, não vale mais a pena viver, não tem mais significado. Ele quer destruir a sua paz, seu casamento, quer destruir a sua família, quer destruir a sua vida financeira, porque a Bíblia é clara, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas as pessoas estão brincando com a sua vida espiritual. Muitos já estão dizendo, não, o diabo não existe. Não, isso aí é uma criação humana para colocar medo nas pessoas, para elas se comportarem da forma em que eles querem. Hoje eu ouvi conversando com um querido pela manhã, em que ele estava falando de uma outra pessoa que estava indignada com uma determinada situação. E aquela pessoa disse para ele assim, porque vocês ficam ouvindo esse pastor radical, a igreja é tudo radical, a igreja é radical. Queridos, eu sou radical no sentido de que, se está na palavra de Deus, é sim. Se não está na palavra de Deus, é não. E a Bíblia diz, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não adianta nada nós sermos pessoas que tenhamos uma conversão sem essência. A conversão que dura só aquele momento aqui de levantar as mãos, de receber Jesus Cristo. Se a pessoa morrer naquele momento, ela vai para o céu. Mas na caminhada dela, ela não tiver uma conversão com essência, ela vai se afastar do Senhor. É claro que vai. Presta atenção, não é, eu me converti a Jesus, agora meu nome está escrito de forma indelével e irremediável no livro da vida e ninguém vai poder apagar.
Cristianismo cultural é conversão sem essência. Pessoas que aceitam Jesus, mas nunca reconhecem o seu senhorio. Como assim não reconhece o senhorio? Senhor é aquele que manda. Eu venho de carreira militar, como muitos queridos meus aqui. E a gente brincava dizendo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente também dizia, olha, a resposta é sim, sim, ou então quero morrer. Não quer obedecer? E aí eu resolvi, às vezes eu brinco com meus diáconos, que quando eu era comandante era muito fácil resolver as coisas. Ele não vai obedecer, está preso. Está preso. Eu não posso prender os diáconos, não posso prender ninguém deles. Se eu pudesse, queridos... Mas você obedece seu chefe porque você não quer perder o seu emprego. Mas a gente não obedece Jesus porque nós não nos preocupamos com a nossa salvação. Seja obediente em tudo que Jesus determina. Não pense nem... Você não tem que entender, você só tem que obedecer. Você não tem que compreender, ele não tem que se justificar. Se ele determinou, porque é bênção para mim e para você, e cabe a nós tão somente obedecermos. Cristianismo cultural é ética e moralismo sem transformação. Tem muita gente Queridos, eu conheço pessoas muito éticas, muito corretas, que não são crentes. Como eu conheço muito crente também que não é ético e nem é correto. Eu conheço também, claro, todos nós conhecemos. É aquela pessoa que se revela e fala, eu sou crente. Se você não dissesse, a gente nunca adivinharia. A gente nunca adivinharia. E o pior, quando o testemunho é fraco, quando o testemunho não é fiel, aí as pessoas dizem, ele ainda fala que é da igreja com esse comportamento, com essa atitude, ainda diz que é da igreja, que é de Jesus. As pessoas falam, de Jesus nada. Eu já ouvi uma pessoa falando assim, essa pessoa é mais do diabo. E o crente está lá, não, eu sou uma florzinha de Jesus, eu sou uma florzinha de Jesus. Cheira mal, que é um horror. Não brinque com a sua vida espiritual, não brinque, é o que você tem de mais importante. É um cristianismo, queridos, onde se escolhe o que obedecer à luz do entendimento pessoal. Quem deu a mim ou a você o direito de chegar na Bíblia com uma caneta na mão e falar assim, isso aqui sim, isso aqui não. Quem deu esse direito? Quem deu? Palavra de Deus, ela é inspirada de Gênesis e Apocalipse, 40 escritores, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, escritos ao longo de cerca de 1.600 anos aproximadamente. Palavra de Deus totalmente inspirada pelo Espírito Santo, porque só Deus pode escrever um livro ao longo de 1.600 anos e você não encontrar contradição nessa palavra. E aí você acha que com a sua intelectualidade, você vai analisar e vai dizer sim, sim, não. Não. É um cristianismo, queridos, mais moldado pelos valores da sociedade do que pela palavra de Deus. Palavra de Deus define o que é casamento. Não define? Aí a sociedade vem e fala assim, mas não vai ser dessa forma não. Vai ser dessa forma, nós vamos criar legislação, nós vamos criar leis. Está saindo uma notícia, que eu espero que seja fake, que estão propondo que expulsar o demônio, presta atenção, seja contra a lei, porque o demonismo ou o satanismo também é religião. E você não pode desrespeitar uma religião de ninguém. Aí você vai dizer que isso é uma ação do Espírito Santo? É sério, queridos, é sério. Olha os tempos loucos que nós estamos... E ainda vai ter crente levantando a mão. É isso mesmo, nós temos que respeitar esse sincretismo religioso, queridos. Eu não sou sincrético, eu sou puro. Entenda isso. Ou você é 100% crente genuíno. Sincretismo religioso não salva, não leva ninguém para o céu. É mistura. E a palavra de Deus é clara. Eu e você somos sacerdócio real, nação eleita e embaixadores de Cristo. Fé aparente, sem essência, louvor litúrgico, sem adoração. Olha só, a gente saltou aqui, mas eu estava saltando para Deus. Eu não estava saltando que essas pessoas saltam quando o time de futebol faz gol, não.
Eu não estava saltando aqui como essas pessoas saltam em blocos de carnaval, não. O que nós estávamos fazendo aqui não era brincadeirinha, não, queridos. Ai, nós estamos brincando de pular e de falar incendeia, incendeia. Queridos, o que nós estamos fazendo aqui, literalmente precisa ser adoração, precisa ser louvor, louvor, precisa vir da nossa alma. Eu estava aqui pulando, assim, cantando assim, eu me incendeia mesmo, eu quero ser chama, que arde, que queima, que brilha, que consome. Entenda, a gente não vem para a igreja para assistir show. A gente não vem para a igreja para passar tempo. A gente não vem para a igreja para rir de piada. Culto não é show cômico. Pregação da palavra de Deus, a gente pode até, em alguns momentos, achar algo engraçado. Mas não é um show, queridos, em que eu estou fazendo aqui um stand-up para aliviar o seu dia, que foi muito pesado. Eu e você estamos aqui para cultuar a Deus, para sentir a presença dEle, a ação do Espírito Santo, para sermos transformados, para sermos ungidos, cheios do poder de Deus. Para sairmos daqui na certeza daquilo que nós temos crido. 2 Timóteo 3,5 diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha o cristão cultural aqui. Tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Aí a Bíblia é assim, afaste-se dele. Afaste-se dele. Cristianismo cultural, queridos, não é um cristianismo verdadeiro. Se você encontrar com um cristão que você fala, esse cara é um cristão cultural, saiba que ele não está vivendo um cristianismo verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele tem prazer em ler a palavra de Deus. Prazer. Prazer. Ele não lê por obrigação. Ele lê porque ele tem prazer. Ele tem prazer em estar orando, em estar aos pés de Jesus. Crente que não lê a palavra de Deus, que não ora, é cristão cultural. Ou seja, é só da boca para fora. Tem prazer de estar na igreja, adorando a Deus, louvando a Deus. Tem prazer em ouvir a palavra de Deus que nos confronta, que nos sacode, para que a gente possa ter mudança de vida. Esse é o crente verdadeiro. O crente cultural, ele ouve, eu vou ouvir os influencers, pastor, tem tanto influencer, fulano de tal agora está lançando uma forma diferente de pensar a Bíblia, agora está falando, eu estou confuso, está confuso porque quis, ninguém mandou você correr atrás. Aí você quer ter um conhecimento, não conhece a palavra de Deus, e aí quer assistir coisas que não deveria. Estava conversando com o Walter e Raquel sobre uma série, é no Prime, a Casa de Davi. Não estou fazendo marketing, não. Aí eu falei, eu também assisti alguns capítulos. Aí eu falei, peraí, mas você sabe que aquilo que está sendo colocado ali não tem fundamentação bíblica. Muita coisa tem, outras são só ficção. Aí o crente não lê a Bíblia. Pastor, você sabia que a mãe de Davi morreu porque um leão atacou ela? Eu falei, meu filho, onde é que está escrito na Bíblia? Ué, eu vi na série, eu vi na novela, vai ler a Bíblia. Vai. Tem crente que acredita mais no cinema, na novela, nas séries, do que na palavra. Ele tem prazer em ficar grudado ali. Agora, outra coisa, queridos, é assistir e falar, opa, isso aí está errado. Isso está errado, isso não está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Isso é verdade, está na Bíblia. Então, nós precisamos entender, queridos, que viver um cristianismo cultural não é viver um cristianismo verdadeiro. E para terminar, a fé que nos salva é a fé que nos transforma. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu fui salvo por Jesus Cristo, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Você não está salvo. Você não está salvo. A fé que salva é a fé que também vai nos transformar. Tiago 2,6 diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E as pessoas, mas as obras é fazer assistência social. As obras é a gente ir lá para assistir aos órfãos e às viúvas. Sim, também. Mas que obra é essa? É a obra em mim. Eu não sou mais o homem que pensava dessa forma. Eu não sou mais o homem que falava daquela forma. Eu sou mais o homem que tratava a minha família daquela forma. Eu não sou mais o homem que anda com aquelas mesmas pessoas. Eu não sou mais o homem que pratica tudo aquilo que Deus abomina. Porque em mim a obra do Espírito Santo e eu me permiti ser transformado. Isso é cristianismo verdadeiro. Perigo do cristianismo cultural. A ilusão de ser salvo. Nós lemos aqui em João, Senhor, eu profetizei,
Então eu era batizado com o Espírito Santo. Se eu profetizar, batizado com o Espírito Santo. Não conheço você, se afasta, você pratica o mal. Senhor, eu expulsei demônio no nome de Jesus. Se afasta de mim. Você que pratica o mal, não conheço você. Mas milagres, eu fiz milagres no nome de Jesus. Queridos, a verdade é que Jesus, até o diabo sabe quem é. Vai ler a passagem do endemoniado de Gadara, ou seja, que a gente diz endemoniado gadareno, que quando, e vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, se jogou de joelho e falou assim: Jesus, filho do Deus vivo, por favor, não me importune. Jesus, filho, se jogou de joelhos e declarou: Jesus, filho do Deus vivo. Até o diabo sabe quem é Jesus. Dizer que sabe quem é Jesus, que entregou a sua vida para Ele, não é suficiente. Vida entregue a Jesus é vida transformada, é vida nova, é vida mortificada. Nós nascemos de novo em Jesus Cristo. E isso não é ilusão de salvação. Não é ilusão de salvação. Testemunho de quem disse: é a luz do mundo, querido, não está nem do tamanho daquela vela que a gente acendeu aqui no subsolo. Presta atenção, tá? Para quem tá, a igreja não acende vela, querido. Aquilo aí é vela de dinâmica pedagógica, tá? Senão alguém vai falar: estavam acendendo vela para quem? Perigo do cristianismo cultural: tudo passa a ser exagero, rigor demasiado. Tudo. Deus não quer tanto. Deus quer só o seu coração. Quanta religiosidade, quanto fanatismo. O que Satanás vai querer é balançar a sua fé. É dizer para você que não precisa tanto, que você tem que ceder, que você tem que esmorecer. Queridos, é focar só no amor e esquecer do juízo de Deus. Cuidado com a sua vida espiritual. Você pode estar se transformando em um cristão cultural. Você não levanta a mão e declara assim: eu quero ser cristão cultural. Não. A gente vai se transformando na medida em que a nossa fé vai esfriando. Na medida em que a nossa vigilância vai deixando de nos despertar para aquilo que nós precisamos fazer. Nós vamos nos tornando cristão cultural na medida que nós vamos nos acostumando com práticas que nós não deveríamos nos acostumar. Presta atenção, você vai se acostumar a ficar sem igreja. Vai. Ué, você não vai morrer? Fiquei 1 mês, 3 meses sem ir na igreja, estou vivo. Acho que não preciso tanto assim de igreja. Você vai se acostumar a não ler a Bíblia. Você vai se acostumar a jejuar então, querido, só se for jejum intermitente para emagrecer. Porque jejuar por uma causa na presença de Deus, você vai se acostumar. Quando nós preferimos um cristianismo moderno e longe de Deus, eu não quero modernidade. Eu não quero. Eu quero fidelidade à palavra de Deus. Eu sou oriundo de uma igreja Assembleia de Deus rigorosíssima. Rigorosíssima. Queridos, muitos de nós aqui somos oriundos de Assembleia de Deus de um outro tempo. Minha mãe que era missionária, ela só usava manga comprida, vestidão lá embaixo, coque, cortar cabelo, nem pensar, porque ela era uma mulher de Deus. Eu era diácono, eu ia, presta atenção, de segunda a domingo para a igreja de terno, gravata, não podia ser gravata vermelha, porque vermelho é cor do diabo, não podia usar vermelho. Aliás, tem que mudar o letreiro aqui da igreja, está vermelho, né, gente? Mas estava vermelho por causa do camp, já, porque era ignição. E terno assim que nem eu estou usando, não pode estar bipartido, não pode. Terno tem que ser certinho, não pode ter corte no meio, porque se tiver é coisa do diabo. E eu sempre obedeci a tudo o que me foi ensinado. Sempre fiel a Deus. Não pode, não pode. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.